Antes de tratar do nosso tema, por gentileza, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho, comentem, compartilhem esse vídeo e todos os outros. Tudo isso é de graça, não custa nada, no entanto nos ajuda muito. Além de frequentarem aqui o link Colabore que tem aqui embaixo, para aquelas pessoas que realmente querem nos fortalecer, ajudar este canal e o blog Cartas Proféticas nesse combate, nesta luta de ideias para ajudar o nosso povo a se fortalecer na transformação que precisamos fazer definitivamente neste país. Bom, Goiás oferece ao Brasil e ao mundo mais um escândalo. Primeiro foi João de Deus, reverenciado, idolatrado, atraindo gente de todas as partes do Brasil e do mundo que jogavam centenas, milhares e milhões de reais e de dólares nos cofres do malandro, do abusador, do estuprador, no mandão, no senhor ruralista, proprietário, no dono da cidade onde ele vivia, que deu no que deu. Agora o padre Robson de Oliveira Pereira, aqui de Trindade, bem próximo a Goiânia, capital de Goiás. Eu não entrarei aqui em coisas que não foram julgadas ainda, decisões que não foram tomadas pelo judiciário, e nem mesmo me referirei muito a questões levantadas pelo Ministério Público, que foi quem se preocupou com as denúncias e até investigar tudo o que se diz sobre as contas da tal associação Pai Eterno. Mas temos que analisar esse evento juntamente com outros, exatamente no plural, com outros. Haveria semelhança entre o padre Robson e o famoso João de Deus? Eu diria que num plano sim, no plano do dinheiro. Aí quando há muito ajuntamento de gente, há muito milagrismo, há muita romaria, enfim, construções, tem muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro envolvido. Os dois tinham esse mesmo esquema. Muita gente reunida, muito dinheiro oferecido e muito patrimônio. Nesse ponto, os dois têm muita semelhança. E ao lidar com muito dinheiro, o próprio padre Robson, em entrevista de televisão aqui, em nível local e em nível nacional, foi claro em dizer que a associação dele, com conhecimento dele, com controle dele, que é presidente dessa associação, ou era presidente, e fez investimentos em fazendas, em aviões, em casas na praia, na Bahia, em propriedades que alguns dizem que são luxuosas, eles dizem que não são luxuosas, são boas, inclusive estranhamente com suíte, com cama de casal, com banheiras, para um padre, um sacerdote redentorista, celibatário, solteiro, com cama de casal. Então são coisas assim muito estranhas, muito patrimônio, sabe? Muito patrimônio. Isso normalmente entra no universo capitalista, que é por si só de natureza corrupta e corruptora, marcada por fetichismos, né? O amor ao dinheiro, o amor ao patrimônio, o amor às propriedades,
o amor à vanglória, o amor a gostar de aparecer, né? O Padre Robson nunca foi um homem simples do povo. Ele sempre teve muito porte, assim, de bem vestido, né? Sempre as roupas mais, até mesmo as roupas sacerdotais, muito luxuosas, caras. Quem conhece casulos, quem conhece estola, quem conhece todas as roupas sacerdotais, sabe? As que são simples, baratas, que a gente manda fazer ou a gente menos faz, e aquelas que são caras, compradas na Paulus ou mandadas fazer por costureiros de alto padrão comercial. E o Padre Robson se assemelhava muito a isso. Então, quanto aos patrimônios, também o seu João de Deus tinha muito patrimônio. Prédios inteiros, fazendas, e inclusive com apartamentos reservados para certos casos que ele tinha, né? como a investigação vem revelando. Padre Robson nesse ponto não se diferencia nem um pouquinho, porque ao entrar no capitalismo se envolve em rolo. Não tem como, né? E a linguagem capitalista é evidente nas explicações do Padre Robson. Ele fala em investimentos, ele fala em ambientes bons, que na verdade são luxuosos, ele fala em cifras altíssimas de dinheiro, né? Mais de 2 bilhões de reais, a catedralzinha, né? Num lugar pobre como é Trindade, é uma cidade dormitório de trabalhadores, eles se preocuparam com catedral imensa, que é um poderio. Só para construir são centenas de trabalhadores lá que trabalham naquelas obras que custam muito dinheiro, são os sinos importados, né? Então é muito luxo, e aí é o ambiente capitalista de corrupção. O sacerdócio se envolveu nisso, está num ambiente, não dá para negar, um ambiente puramente corrupto, desvio de recursos. E pior, recursos doados por pessoas muito simples, por trabalhadores e trabalhadoras que acreditam naquilo. E agora mais um ponto semelhante a João de Deus, que o pessoal já passou a chamar de João do diabo, João Satã. Se comprovar muita coisa do Padre Robson, daqui a pouco ele vira também padre do diabo, né? Tem até filme sobre isso, né? Padre do diabo. Bom, então outra coisa semelhante é o fato de que Padre Robson, como o João de Deus, gerou muitas decepções. Eu recebi várias mensagens de pessoas que se dizem, inclusive, muito decepcionadas. Recebi a mensagem de uma filha de uma jornalista em São Paulo, dizendo que a mãe dela, de 95 anos, entra em depressão de decepcionar, porque ela acreditava muito naquela cantilena toda do Padre Robson. Com o João de Deus não aconteceu menos. Gente que sofreu mesmo, com depressão, com crises nervosas. Ao conferir depois os assédios reais, investigados, provados, com aquilo que era dito para mulheres, para jovens, para moças, profissionais, e que elas pareciam não querer entender que aquilo era assédio, mas depois comprovar que era assédio mesmo. O Padre Robson gera decepção, com muitos, digamos assim, picaretas do estilo de João de Deus. Mas o Padre Robson, ele não é sozinho, ele faz parte de toda uma estrutura eclesiástica que precisaria ser examinada. O Dom Washington, o arcebispo dele, foi rápido em destituir dele as ordens. Ele não pode rezar, ele não pode pregar, ele não pode se manifestar em público. Ele não deu esse nome, mas é o tal de silêncio obsequioso. Então,
Dom Washington foi rápido, mas Dom Washington participava constantemente daquelas grandes missas, com aquelas romarias e marchas em direção à Aparecida. Ali não achava ruim. Dinheirão que rolava ali. Então, o padre Robson não pode ser investigado sozinho. Há que se ver toda uma estrutura que está ali por detrás. E eu não estou falando contra a Igreja Católica Romana de maneira nenhuma, mas tem coisas ali que precisam ser investigadas com muita profundidade, e não só ele. Ele é peça de uma máquina que envolve centenas e milhares de pessoas poderosas, porque a basílica, agora será uma basílica, né? Mas o templo era frequentado por um dos governadores mais corruptos do estado de Goiás, o seu Marconi Perillo, que era amicíssimo, íntimo, talvez seja amigo íntimo ainda, talvez esteja até consolando o padre Robson. Estou apontando para cá porque eu estou vendo uma foto dele aqui, com o currículo dele aqui no computador. O padre Robson é amicíssimo do maior corrupto desse estado, que jogava muito dinheiro lá na tal de Associação Pai Eterno. E corre por aí que o seu Ronaldo Caiado, que é médico, como ele gosta de dizer, eu sou médico, governador desse estado, né, eleito durante o ano Fake News 2018, por um acordo, por uma aliança com os piores setores de sociedade de Goiás e brasileira, se elegeu governador, né, teria dado um canal de televisão para o padre Robson. Não sei se já dá para chamar se ele já será seu Robson, padre Robson. Mas o padre Robson, amicíssimo do governador, esses setores assim, extremamente reacionários de direita. E claro que o padre Robson já elegeu um vereador do PT também, que foi muito criticado pelo trabalho ruim que fez aqui em Goiânia e tal, mas então o padre Robson navega muito por estas ondas de muito dinheiro manuseado pela direita em Goiás e no Brasil. Então isso é muito semelhante ao João de Deus, que reunia em torno dele grandes figurões que davam muito dinheiro para ele, em troca da saúde, com desespero, sufocados e tal. Esse é o caso do padre Robson. Muita gente desesperada, precisando de emprego, precisando de renda, precisando de saúde, precisando de futuro, faziam aquelas romarias enormes até Trindade, cidade de Trindade, aqui, que então dá para fazer uma associação com o seu João de Deus. Isso desacredita, isso é muito ruim, isso não guarda nenhuma relação com Jesus de Nazaré, que era pobre, andava a pé. O padre Robson disse que tinha um avião velho, mas teríamos que ver se avião velho se era tão velho assim. Que se locomover, suar de ônibus, suar enfim, de carro, tem andar de avião. Não tem nenhuma relação com Jesus de Nazaré, que é o iniciador de todo o movimento cristão, andando a pé. Pelo que consta, andou só uma vez a cavalo, e mesmo num burrinho para entrar em Jerusalém. O padre Robson não, anda de avião, de carros assim e tal. E eu termino falando sobre essa questão do misticismo, exploração da fé pública, a fé alheia, a fé popular, e até da inocência popular. Eu sinceramente fiquei muito escandalizado com uma fala do padre Robson numa TV local aqui da Globo, aqui em Goiânia. Por ocasião de uma das maiores romarias que houve aqui, não me lembro se foi 2018, 2019, mas uma das maiores romarias que houve aqui, em direção a Trindade, em que o pessoal amanhece na estrada caminhando para ela com o maior sacrifício. Gente pobre caminhando de joelhos horas e horas, dias e dias para chegar lá. Gente de carreta para chegar lá. E quando o padre Robson foi a um estúdio de televisão aqui, entrevistado ao vivo,
ele se referiu a essas pessoas pobres que enchiam as estradas que ligam o estado de Goiás com Trindade. E diz que passou de carro lá sem ser visto e viu aquelas pessoas, como eu disse, a pé, caminhando de joelhos, outras agachadas, outras tão doentes que não tinham nem como caminhar, nem de braço, né? Iam rolando. Ele passou e disse que achou aquilo muito bonito. Muito bonita a fé popular, disse ele. Bonito ver o povo desse jeito, nesse rebaixamento. Mas que fé é esta? Que religiosidade é essa? Que graça é essa? Certamente o Papa Francisco jamais concordaria com esta humilhação de alguém que acha bonito o povo nessas condições. Eu não desejo mal para gente como o Padre Robson. Eu desejo uma investigação profunda. E sabe, o judiciário, tanto o Ministério Público quanto a Justiça enquanto juízes, estão desacreditados. Mas eu desejo uma investigação profunda e que se desmonte essa picaretagem toda que se monta em cima do povo brasileiro, arrancando dinheiro de pessoas que são carentes, injustiçadas, que não têm consciência para se colocar unidas numa resistência sem fim e emancipadas de pé na luta, que se ajoelham para gente como o Padre Robson se vangloriar disso e achar isso bonito. E digo mais, assim como o Judiciário, o Ministério Público de Goiás, que vem agindo forte, desmontou o esquema de João de Deus e que agora mexe no esquema do tal de Pai Eterno, com o Padre Robson, que já desbancou o Padre Robson, que já se demitiu de tudo, mas precisa desbancar, precisa mexer profundamente nisso. Precisa chegar à arquidiocese aqui responsável por tudo isso. Última análise, Dom Washington é o responsável. Precisa mexer em outras igrejas aqui também. Igreja dono de televisão aqui. Igreja de dono de igreja, aquele tais apóstolos, que vivem assim com Marconi Perillo, que tem filho que foi deputado federal, que tem umas histórias aí que rolam, semelhantes às que rolam do Padre Robson. Precisa colocar os dedos lá também. E mais, precisa ir igreja evangélica em um lugar aqui próximo, que foi dali que se originou Goiás, se chama Campinas. Igreja que tem hangar, que tem chapadão, aquele apropriado para estacionamento de helicóptero. Igreja que tem helicóptero particular, mais de um, aviões, cujos pastores viajam para se hospedar em hotéis de 5, 6 estrelas, com toda a família, tudo pago pelo povo que contribui. Precisa meter as mãos também do judiciário nesses lugares. Precisa mexer nesses esquemas, porque isso trava a luta, trava a consciência, trava a unidade popular, atrasa o processo de mudança do país. E é escandaloso, que não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com Jesus. Então, é isso. Com toda a responsabilidade ética com que eu falo, eu também assino este bilhete. Abraços críticos e fraternos.